Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material bem rico, notas de uma aula de psicologia sobre a teoria cognitivo-social do Albert Bandura. Oi. Sim, um material excelente. Bandura é um nome gigante na psicologia, né? Ele mudou bastante o jeito como a gente entende a aprendizagem. Exato. Antes dele, o foco era muito naquela coisa mais direta, né? O condicionamento clássico, tipo Pavlov, ou o operante do Skinner. Aprender fazendo e sofrendo as consequências, digamos assim. Isso. A aprendizagem associativa, né? E também a não associativa, tipo habituação, sensibilização. Mas Bandura trouxe para a mesa algo que, pensando bem, é até meio óbvio, mas com implicações enormes. Que é o fato de que a gente aprende observando os outros. Parece simples, mas desdobra tanta coisa. É o coração da teoria cognitivo-social. É interessante que, no começo, ele chamou de teoria da aprendizagem social. Ah, é. E por que mudou para cognitiva? Ele depois ajustou para teoria social cognitiva. Essa mudança foi chave, sabe? Para sinalizar que nossos processos mentais, pensamentos, crenças, expectativas, são cruciais nesse aprendizado. A gente não é só uma esponja passiva absorvendo o ambiente. Entendi. A gente interpreta, processa. E tem aquele conceito central para entender essa dinâmica toda. É a tal da reciprocidade triádica. O nome assusta um pouco, mas a ideia é bem legal, né? Muito. É mais simples do que parece. Imagina um triângulo, tá? Em cada ponta você tem a pessoa, que seriam minhas características internas, crenças, personalidade. Isso, fatores internos, cognições, características pessoais, tudo aí. Na outra ponta, o ambiente, o contexto físico, social, as outras pessoas. Ok, E na terceira ponta, o comportamento, as ações da pessoa. tá. Pessoa, ambiente, comportamento. E a reciprocidade? Aí que está a sacada do Bandura. Ele diz que esses três elementos não são isolados, eles interagem o tempo todo e se influenciam. Um afeta o outro, que afeta o primeiro, num ciclo constante. Então não é só o ambiente me moldando, nem só minhas crenças ditando o que eu faço. É uma via de mão tripla, então. Exatamente. É um sistema dinâmico. Pensa assim, suas crenças sobre sua capacidade, por exemplo, pessoa, vão influenciar se você vai tentar uma tarefa nova ou não. Comportamento. Faz sentido. Aí, se você tenta e se sai bem, ou se as pessoas te apoiam, ambiente, isso pode reforçar sua crença inicial, pessoa, e te levar a tentar mais coisas, comportamento. Ou o contrário, né? Uma falha comportamento pode gerar críticas, ambiente, que abalam sua confiança, pessoa. Nossa, isso muda tudo. A gente não é só produto do meio, a gente também cria e modifica esse meio com as nossas ações. E isso volta pra gente. Bem mais ativo o processo. Totalmente ativo. E o mecanismo principal para essa aprendizagem acontecer nesse contexto social é a aprendizagem por observação. Aí entra aquele exemplo clássico das notas, né? Da criança que vê a irmã se queimar no forno. Esse mesmo. A criança aprende a não tocar no forno quente só de ver a consequência negativa na irmã. Ela não precisou se queimar para aprender. Isso é aprendizagem por observação. É, adquirir ou mudar um comportamento só olhando um modelo, uma outra pessoa agindo. Exato. E pensa na quantidade de coisas que a gente aprende assim. Desde criança, imitando os pais, os colegas, habilidades motoras, regras sociais, até atitudes, valores. É super eficiente para nossa adaptação. E o Bandura deu um nome para esse processo de aprender observando e imitando, né? Modelação. As notas até fazem questão de diferenciar de modelagem. Qual é a pegada dessa diferença? Essa distinção é importante, sim. A modelagem com G, ela está mais ligada ao condicionamento operante, sabe? É aquele processo mais gradual. Você vai reforçando comportamentos que chegam cada vez mais perto do que você quer. É moldar aos poucos. Tipo ensinar um truque para o cachorro, dando petisco a cada passo certo. Isso, perfeito exemplo. Agora, a modelação com C, para o Bandura, é diferente. É aprender pela simples observação de um modelo. Você vê alguém fazendo algo e aprende. Ou aprende a não fazer. Mesmo que eu não faça na hora. E mesmo sem receber um reforço direto. Exatamente. A aprendizagem pode ocorrer ali só pela observação.
Se você vai fazer o comportamento depois, aí é outra história, que envolve outras coisas, como a motivação. Mas o aprendizado em si pode rolar só de ver. Entendi. E essa modelação não é só imitar feito macaco, né? Tem a parte de imitar ações, que é a comportamental, mas as notas falam também da modelação verbal. Sim, a modelação comportamental é imitar o que o outro faz. Mas a modelação verbal é quando a gente aprende seguindo instruções, conselhos, lendo o manual. É aprender pela palavra do outro, sem necessariamente ver a ação. Certo. E falando nos modelos, quem a gente observa? Tem aquela classificação interessante, congruentes e incongruentes. Assim, isso tem a ver com a consistência entre o que o modelo diz e o que ele faz. O congruente é aquele que faz o que prega, né? Tipo o professor que fala de pontualidade e nunca se atrasa. Isso. A mensagem é clara, consistente. Agora, o incongruente, É o faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O exemplo do pai que grita para o filho não gritar. clássico. Exatamente. E aí, qual mensagem prevalece? Muitas vezes a ação observada, o grito do pai, tem um impacto maior na aprendizagem da criança do que a ordem verbal, não grite. Essa inconsistência pode, assim, minar totalmente o que se tenta ensinar. Faz muito sentido. A ação fala mais alto, mas como esse processo de modelação acontece na prática? Tipo, só olhar já garante que eu aprendi? Bandura detalhou isso, né? Tem umas etapas. Sim, ele descreveu 4 processos que são essenciais. São como engrenagens, sabe? Precisam funcionar juntas para a modelação realmente acontecer. Atenção, retenção, reprodução e motivação. Ok, vamos uma por uma. Atenção. Parece básico. Eu preciso prestar atenção no modelo, senão... Senão nem começa, né? E o que faz a gente prestar atenção? Várias coisas. O comportamento em si tem que ser interessante ou relevante pra gente. O modelo também influencia. A gente tende a prestar mais atenção em quem a gente admira, acha bem-sucedido ou até mesmo que se parece com a gente. A clareza da demonstração também conta. Beleza, prestei atenção. Aí vem a retenção. Não basta ver, tem que guardar. Lembrar. Como isso funciona? A gente precisa codificar o que observou. Transformar em símbolos que a memória consiga guardar. Pode ser uma imagem mental, sabe? Ou uma descrição verbal na nossa cabeça. É como criar um arquivo daquele comportamento para poder acessar depois. Certo, criei o arquivo mental, próximo passo. Reprodução. Ter o arquivo não adianta se eu não consigo executar, né? Exatamente. Aqui entra a capacidade física e cognitiva de quem está observando. Eu posso assistir a um vídeo de um skatista fazendo uma manobra super complexa. Prestei atenção, até memorizei a sequência. Mas na hora de subir no skate, pois é, falta a habilidade motora, o equilíbrio, o treino. A reprodução é conseguir traduzir aquela representação mental em ação. Isso pode exigir prática, ajuste, ok. Atenção, retenção, reprodução. Falta a última, motivação. Eu prestei atenção, guardei na memória, até sou capaz de fazer. Mas por que eu faria? Essa é a pergunta-chave para a performance, para de fato realizar o comportamento que foi aprendido. A motivação vem da nossa expectativa sobre as consequências. Ah, se eu acho que vou ganhar algo com isso ou evitar algo ruim. Isso. Se a gente acredita que fazer aquilo vai trazer um reforço positivo, um elogio, um resultado bom, ou evitar uma punição, a chance de fazer é maior. Se a gente acha que não vale a pena ou que vai dar ruim, provavelmente não vamos fazer, mesmo sabendo como. Essa questão das consequências me leva direto para os famosos experimentos do Bandura. Aqueles com o boneco João Bobo, né? O Bobo Doll. O que eles mostraram exatamente? Nossa, esses experimentos foram um marco. Basicamente, crianças viam um adulto interagindo com esse boneco inflável, o Bobo. Para um grupo, o adulto era super agressivo com o boneco. Batia, chutava, xingava. Nossa. Depois, deixavam a criança sozinha numa sala com vários brinquedos, incluindo o Bobo. E aí? Elas imitavam a agressão. Muitas vezes sim. Principalmente se o adulto agressivo não tivesse sofrido nenhuma consequência negativa ou se tivesse sido elogiado por aquilo, de alguma forma. Agora, se as crianças viam um modelo sendo punido pela agressão... Aí elas agrediam menos. Exatamente. A tendência era bem menor. A lição foi dupla e muito forte. Primeiro, comportamentos complexos como a agressão
podem sim ser aprendidos só por observação. Não preciso apanhar para aprender a bater. Basta ver alguém batendo. Pesado isso. As consequências que o modelo recebe influenciam demais a decisão do observador de imitar ou não. O que acontece com o outro me serve de lição. Isso é muito poderoso. Dá para pensar na influência da mídia, dos exemplos em casa, na escola, e reforça a ideia dos modelos sociais. A gente tende a imitar mais quem, afinal? A tendência é imitar mais quem a gente percebe como semelhante a nós ou quem a gente admira, acha bem-sucedido, que tem status. Tipo celebridades, líderes ou até os colegas mais populares da turma. Exato. Isso explica muito de modas, gírias, tradições. A imitação está na base da cultura. E pode ser explícita, quando a gente decide copiar algo conscientemente, ou implícita, quando a gente pega um jeito de falar, um hábito, sem nem perceber. E o lado bom é que isso também vale para modelos positivos, né? Os pró-sociais. Felizmente, sim. Ver pessoas sendo gentis, ajudando, cooperando, isso também pode ser aprendido por observação e nos motivar a agir igual. Ok. Então, observar as consequências nos outros é fundamental. Isso me conecta com os tipos de reforço que o Bandura falou. Não é só o reforço que eu recebo diretamente. Não mesmo. Ele destacou que o reforço é crucial para decidir agir, mais do que para aprender em si. E ele identificou 3 tipos principais. O primeiro é o reforço direto. Esse é o clássico, né? Eu faço algo e recebo a consequência na pele. Um elogio, uma nota, uma bronca. Isso. O segundo é o reforço vicário ou indireto. É exatamente o que a gente viu no experimento do Bobo Doll. Eu aprendo vendo o que acontece com o outro com o modelo. Perfeito. Ver um colega ser elogiado por estudar de um jeito X me incentiva a tentar aquele jeito. Ver alguém se dar mal colando na prova me desincentiva a colar. E isso vale para medos também. Ver alguém levar um susto ou se machucar com algo pode me fazer ter medo daquilo, mesmo sem nunca ter tido uma experiência ruim direta. É a aprendizagem vicária do medo. Nossa, explica muita coisa sobre ansiedade social, fobias. E o terceiro tipo de reforço? É o reforço autoproduzido. Esse vem de dentro. É a gente se avaliando com base nos nossos próprios padrões. Tipo, sentir orgulho por ter conseguido tocar aquela música difícil que aprendi vendo um tutorial. Exatamente. Esse sentimento de orgulho, de satisfação, é um autorreforço poderoso. E o contrário também vale. Sentir culpa ou vergonha por ter feito algo contra seus valores funciona como uma autopunição. Muito interessante essa visão mais ampla do reforço. Mas, olha, tem um outro conceito do Bandura que parece ser ainda mais central, especialmente para a gente entender por que agimos ou não agimos. A autoeficácia. O que é isso, afinal? Autoeficácia talvez seja uma das maiores contribuições dele, sabe? É um conceito-chave. De forma simples, é a crença que a gente tem na nossa própria capacidade de fazer o que é preciso para conseguir um resultado específico. Não é ter habilidade, é acreditar que tem. É o eu acho que dou conta disso. Exatamente. É a convicção na própria capacidade. E essa crença, essa convicção, é poderosa. Escolhas que a gente faz. Tipo, a gente tende a evitar tarefas onde a gente acha que vai falhar, né? Com certeza. Influencia o esforço que a gente coloca, quanto tempo a gente persiste quando as coisas ficam difíceis. Quem tem alta autoeficácia não desiste fácil. Persevera mais. Isso. Influencia até nossos pensamentos. Se somos mais otimistas ou pessimistas sobre um desafio e nossa resiliência emocional. Uma autoeficácia forte ajuda a lidar melhor com estresse, com frustração, reduz a vulnerabilidade à depressão, por exemplo. Acreditar que você é capaz é um motor essencial para agir e aprender. Nossa, faz todo sentido. Se eu já entro numa tarefa pensando e não vou conseguir, a chance de eu nem tentar direito ou desistir no primeiro obstáculo é enorme, mesmo que eu tivesse potencial para aquilo. Exato. E de onde vem essa crença? Como a gente forma essa autoeficácia? Ela nasce com a gente? Não, ela é construída. Bandura identificou 4 fontes principais que alimentam ou diminuem nossa autoeficácia. A primeira e mais forte são as experiências de mestria. Que feriam minhas próprias experiências de sucesso. Isso. Ter sucesso em desafios passados naquela área constrói sua confiança. Falhas repetidas, claro, minam essa confiança.
Por isso é tão bom experimentar o sucesso, mesmo que pequeno, quando se está aprendendo algo novo. Aliás, as notas até mencionam o risco de famílias muito críticas diminuírem a autoeficácia dos filhos. Entendi. Experiência própria é a base. Qual a segunda fonte? Experiências vicárias. É aprender com a experiência do outro. De novo. Ver alguém parecido comigo ter sucesso. Exato. Ver um modelo, alguém que você considera semelhante, se esforçar e conseguir, te faz pensar, opa, se ele conseguiu, talvez eu também consiga. Fortalece sua crença. Legal. E a terceira? Persuasão social. É o poder do encorajamento que vem dos outros. Ouvir um vai lá, você consegue, eu acredito em você, especialmente de alguém que a gente respeita, pode dar aquele empurrãozinho para a gente tentar e persistir, mesmo quando bate a dúvida. A famosa força. E a quarta fonte? São os indicadores fisiológicos e emocionais. Basicamente, como a gente interpreta as reações do nosso corpo e nossas emoções. Tipo, sentir o coração acelerado antes de uma apresentação? Isso. Eu posso interpretar isso como uma ansiedade paralisante, um sinal de que não vou dar conta, e aí minha autoeficácia cai, ou posso interpretar como excitação, adrenalina, energia para mandar bem, e aí a autoeficácia sobe. A interpretação que a gente dá para essas sensações é crucial. Uau! Então a autoeficácia não é algo fixo. Ela é dinâmica, construída por essas fontes. E isso tem tudo a ver com outra ideia dele, a de agência humana, né? Totalmente conectado. A agência humana é essa visão do Bandura de que nós somos agentes ativos na nossa própria vida. A gente não é só um joguete do destino, do ambiente ou de impulsos internos. A gente tem a capacidade de, intencionalmente, influenciar nossa vida, nosso desenvolvimento. Somos protagonistas da nossa história. Isso. E essa agência se manifesta por meio de capacidades-chave que estão ligadas à autoeficácia, que é a crença na capacidade de agir, como a gente viu. A autorregulação, que é a habilidade de monitorar e controlar nossos pensamentos, emoções, comportamentos para alcançar nossos objetivos. Tipo, gerenciar o tempo de estudo, resistir à tentação de olhar o celular. Certo, se controlar para chegar lá. E a autorreflexão, a capacidade de pensar sobre o que a gente fez, avaliar o resultado, aprender com a experiência e ajustar o rumo para o futuro. Analisar por que uma estratégia não deu certo e tentar outra. Autoeficácia, autorregulação, autorreflexão. São as ferramentas da nossa agência, então. Exatamente. Elas nos permitem ter algum controle e direção sobre nossas vidas. Muito bom. E para fechar o ciclo, essa aprendizagem toda por observação, ela pode ter diferentes tipos de resultado, né? Não é só aprender algo novo. Não, Bandura descreveu vários efeitos possíveis dessa aprendizagem social. Tem o efeito instrutor, que é quando a gente aprende uma habilidade, uma informação completamente nova. Ok. Aprender do zero. Tem o efeito de inibição ou desinibição. Isso é sobre comportamentos que a gente já sabe fazer. Dependendo do que a gente observa no modelo e nas consequências, a gente pode suprimir um comportamento, inibição, tipo falar baixo na biblioteca, ou liberar, desinibição, tipo gritar num show. Entendi. O contexto e o modelo ajustam o volume do comportamento. Isso. Tem também o efeito de facilitação. É quando ver alguém fazendo algo que a gente já sabe e que é aceitável, dispara a vontade na gente. O exemplo clássico é ver alguém bocejar e você bocejar junto. Ou ver alguém comendo pipoca e te dar vontade. Ah, sim. Contagioso. Tem o efeito de incremento do estímulo ambiental. A gente passa a prestar mais atenção num objeto ou lugar porque viu um modelo interagindo com ele. Isso aumenta a chance da gente usar aquele objeto depois. Tipo, ver um colega usando um aplicativo legal e depois baixar também. E, por fim, o efeito da ativação de emoções. As emoções que o modelo expressa podem despertar emoções parecidas na gente. É o contágio emocional, a base da empatia. Nossa, realmente cobre um leque enorme de influências sociais. Se a gente fosse resumir a grande mensagem do Bandura tirada dessas notas, qual seria? Olha, acho que a essência é, a gente aprende muito, mas muito mesmo, observando os outros, é a modelação. Isso é bem mais eficiente do que só aprender quebrando a cara. As consequências que a gente vê nos outros, o reforço vicário, guiam muito nossas escolhas. E talvez o mais importante, a nossa crença na própria capacidade, a autoeficácia.
É o que liga o aprendizado à ação. É o que nos faz persistir e sermos, de fato, agentes na nossa vida. Aprendemos vendo, agimos acreditando. Uma ideia forte mesmo. E fica a reflexão, né? Quem são os modelos que estão nos influenciando agora, talvez até sem a gente perceber, e como anda a nossa própria autoeficácia, abrindo ou fechando portas para a gente? Excelente ponto para se pensar. A teoria de Bandura nos convida mesmo a olhar para como aprendemos e para nós mesmos de um jeito muito mais conectado e dinâmico. Muito obrigada por essa conversa, por ajudar a gente a desembrulhar essas ideias tão importantes do Bandura. Foi um mergulho bem interessante. Eu que agradeço. São conceitos realmente fundamentais para entender o comportamento humano. Esse foi o Lumen Notes. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com colegas e ajude o projeto a crescer. Você pode apoiar pelo Pix, pix@gmail.com. Até a próxima revisão.